Ok, sejam bem-vindos, ou seja bem-vindo a mais um Líder Impacto Portugal Podcast. Hoje estamos num sítio incrível. Já sabes, o nosso objetivo é inspirar-te e equipar a ser um líder de impacto onde quer que tu estejas. E como é habitual, temos a Cristina Valente como co-host deste podcast. Eu sou o Pedro Barbosa e hoje temos como convidado o Francisco Chaves. A equipa técnica é o pessoal da Christian Life. Pessoal, está tudo bem? Tudo a postos para andarmos? Ok, ainda bem. Apresentar o Francisco Chaves. O Francisco Chaves não é uma pessoa que gosta muito de apresentações assim, daquelas formais e, portanto, vai ser assim um misto das duas. Alguma coisa podem sempre visitar o LinkedIn dele. Francisco, tu és, portanto, psicólogo formado pela Universidade Autónoma de Lisboa, certo? Uhum. Especialista em Psicologia Clínica e da Saúde e és especialista também em Psicologia Comunitária. Confere. Mais ou menos isso, confere. Membro do Europe Teen Challenge também és membro da ISAC, portanto, que é o International Substance Abuse and Addiction Coalition, certo? Isto são nomes complicados, pessoal, isto é preciso. E também ainda, isto é importante, membro da American Psychological Association. És um formador com competências parentais e isso, quando eu li isto sobre ti, pensei logo já no outro podcast. Portanto, só para dizer que provavelmente ainda te vamos ver novamente. Desde 1900, aquele pessoal da geração do Gen Z que nos vira aqui. Como eu costumo dizer, no Jurássico. Desde 1988 que trabalhas no domínio das dependências e de comportamentos aditivos aqui no Desafio Jovem, não é? E, portanto, já desde o século passado. Isto também é uma coisa que já se pode dizer, não é? Desde o século passado. Em 2009, e durante 2 anos, coordenaste o Centro de Acolhimento de Alcântara, que foi onde nos conhecemos. Exatamente. Portanto, eu chegava do Porto, não é? E para viver em Lisboa, no contexto do trabalho com os estudantes universitários, eu procurei, já não me lembro como é que eu ouvi falar do Desafio Jovem nessa altura, mas lembro-me que te fui visitar lá em Alcântara. Foi amor à primeira vista, porque recebeste-me ali no teu gabinete, e a conversa que tivemos e a paixão que eu pude perceber também pelo trabalho que estavam ali a desenvolver, que foi mais ou menos nesta altura, portanto, novo, a paixão como falaste sobre o trabalho, a forma como recebeste e disseste, bom, este jovenzito que vem para aqui, quer dizer, isto é o que eu penso que ele pensou, este jovenzito que vem para aqui, não sabe muito bem o que é que vai fazer, mas está com boa vontade, portanto, vamos dar hipótese. E foi qualquer coisa de extraordinário. Eu acho que foi um bom... Foi uma boa parceria, um bom projeto ali, também com os estudantes universitários. Impactou todos aqueles que estavam ali envolvidos. Eu acho que impactou também alguns daquelas pessoas que estavam ali, dos utentes. Para mim, abriu os meus olhos para ver as pessoas para além daquilo que era o momento, as circunstâncias, aquilo que elas estavam a fazer. E, portanto, quanto mais não foi o meu primeiro contacto contigo, eu posso dizer que foi transformador na minha vida e na vida daqueles que estavam ali à volta. Obrigado por isso. Continuando, em 2012 tornas-te presidente do Desafio Jovem em Portugal, não é? Já lá vão 13 anos. No total, eu tive a fazer contas, são 37 anos de história ligada ao Desafio Jovem e com esse teu ar jovial, eu arrisco a dizer que já tenho mais anos de Desafio Jovem do que sem Desafio Jovem. Exatamente. Tenho mais de metade da tua vida? Da minha vida passada aqui. É verdade. Bem mais de metade. Ok. Enquanto tudo isso aconteceu, não é? A tua família foi crescendo e tens 2 rapazes, Sim. Uma menina, Sim. É isso, e já uma carrada de netos? 5. 5 netos, portanto, é isso. Nós vamos desenvolver um bocadinho este tema da família também e tudo mais, porque a liderança não é só na empresa ou no
local de trabalho também é em casa, não é? E, portanto, vamos falar um bocadinho sobre isto também, mas eu queria começar com as perguntas da praxe que fazemos a todos os convidados. De tudo isto que eu disse, Francisco, o que é realmente importante que as pessoas saibam sobre o Francisco Chaves? Uma pequena introdução biográfica muito curtinha e depois fazer a ligação com aquilo que tu acabaste de dizer quando nos conhecemos. Sou órfão de pai desde muito cedo, começou a trabalhar muito cedo para ajudar uma mãe viúva com 31 anos e 3 filhos, muito sofrido na vida, muito tímido, ao contrário do que as pessoas poderão pensar, mesmo muito tímido, e que tem como ideal na vida, é o meu, digamos, a minha assinatura de vida. A minha vida só faz sentido se fizer sentido na vida dos outros. Por isso é que quando recebo pessoas e quando nos conhecemos no centro de acolhimento, achei curioso, estava a reviver aqui uma série de coisas, eu tive pessoas no centro de acolhimento que vinham candidatar-se para o centro de acolhimento, porque nós não concorremos para um segundo ciclo, a perguntar como é que se fazia a candidatura e eu disse-lhes tudo, tintim por tintim, para potenciais concorrentes, porque é assim que entendo a vida. Portanto, quando te acolhi disse, vou conhecer quem é esta criatura, é assim que eu gosto de me expressar com as pessoas de forma carinhosa, não tenho nada a esconder, vou procurar ser útil na vida dele, potenciar aquilo que são os sonhos dele, posso ter minhas interrogações, mas eu por defeito não... Pode ser um defeito e uma virtude, mas às vezes é uma coisa, às vezes é outra. Não gosto de fazer assim um filme, uma leitura das pessoas, ou pôr um rótulo. Há muita coisa que eu não conheço. Aquela é a primeira impressão. E há uma lei muito interessante na psicologia que fala sobre isso, que as primeiras impressões, a lei do efeito da primazia. Então, por isso é que podemos... Portanto, sou uma pessoa que, acima de tudo, quer influenciar outros. O título de presidente é uma função que eu tenho, o pastor é um dom que Deus me graciosamente atribuiu ou me concedeu, psicólogo é uma qualificação, ferramentas para poder trabalhar. No meio disso tudo é um ser humano, como outros quaisquer. Acima de tudo, tenho muito prazer, muito brio, porque o orgulho é uma coisa às vezes mal interpretada. Acima de tudo, de ser pai e de ser avô. A minha família é o meu maior empreendimento. Obrigado. Agora, uma curiosidade sobre ti. Alguma coisa que as pessoas olham assim à primeira vista e que tipo, nunca iam lá chegar? Duas coisas. Uma delas mais a nível profissional. Eu sempre desejei ser engenheiro de som, até aos 20 anos, quando cheguei à conclusão, portanto, no Jurássico, que não havia curso de engenharia de som em Portugal. Mas ainda disso, o meu filho do meio, o Simão, que é músico profissional e é produtor musical, fui eu que lhe ensinei os primeiros acordes para ele começar a tocar. Portanto, eu hoje... Ele dá-me um grande abaixo nisso, eu já não toco há muito tempo. E tenho, não sei se a palavra certa é fixação, tenho assim uma, desculpem o português, uma panca com canecas de café, mas aquelas grandes, uso a mesma caneca durante meses e meses a meses a fio, se eu preciso de uma loja, epá, esta caneca é mesmo... Agora estou em canecas sem asa. Isso é incrível. Olha, partilhamos essa panca juntos, eu tenho lá um armário, cheio de canecas a qualquer lado que vou, ou um país que visito, ou uma coisa, e vejo, ou trago, portanto, um dia destes trocamos cromos. Não, eu nisso estou mais contigo. Um dia destes trocamos cromos. Uma qualidade e, olha, eu até vou dizer, eu mandei para ti esta ideia de uma qualidade e um defeito, e a tua resposta veio como uma qualidade e uma fragilidade. Eu achei muito interessante a correção, portanto vou usar. Uma qualidade e uma fragilidade. Se tu quiseres, eu não quis ser demasiado pretencioso, que eu tive a pôr assim uma virtude e uma fragilidade. Não, porque a palavra defeito eu tenho ultimamente, outra vez, deve ser a idade, ligado mais à questão da semântica, porque muitas vezes a semântica causa muitos problemas nas relações. Verdade. E as pessoas estão ligadas, e provavelmente hoje durante a nossa conversa vamos falar numa delas, ficam presas a uma palavra que tem uma conotação e que depois causa mais entropia do que crescimento. A minha qualidade ou virtude, se quer dizer, é a fidelidade. Eu costumo dizer que a fidelidade está-me debaixo da pele. Eu sou fiel, mais fiel do que um cão é fiel ao seu dono. Fiel à minha mulher, fiel aos meus líderes, fiel aos meus colaboradores, as pessoas que trabalham comigo, fiel aos meus filhos. Fidelidade para mim é uma coisa que eu não consigo conceber estar ausente da minha vida. A fragilidade, ou a desvirtude, ou o defeito, como queiram, é o silêncio. Eu explico porquê. Remete um bocadinho à timidez, mas é acima de tudo
Eu sou uma pessoa que tem esta fragilidade, esta vulnerabilidade de falar muito com os outros. Sei que posso falar muita coisa, mas sobre mim, mais calma. Eu sou um sofredor nato em silêncio. Sou um homem da caverna. Que, curiosamente, com a idade, tenho vindo a trabalhar isso muito, porque percebo que isso, ao nível das relações, sobretudo mais próximas e íntimas, ao nível conjugal, é muito importante. Sendo vulnerável, sem problema nenhum, apesar de ser um líder. Eu falo, talvez, estou casado há 39 anos, e talvez nos últimos 10 anos, para ser bondoso comigo próprio, falei muito mais de mim e das minhas emoções com a minha mulher do que os primeiros 29 anos de casado. Isto pode dizer uma coisa. Não estou a dizer isto com orgulho, estou a dizer que é a realidade. Nós homens não somos educados para as emoções, nem para falar delas. Portanto, eu reconheço isso como uma fragilidade, porque não é que eu tenha de falar, e é como as pessoas falam, mas isso é importante na nossa caminhada e no nosso desenvolvimento pessoal, nas várias dimensões da nossa vida, inclusive a da liderança. Isso daria um tema bom de conversa, novamente, em que eu acho que é uma característica, de facto, muito dos homens, até podem ser extrovertidos e tudo mais, mas quando toca a conversas profundas, mesmo com o cônjuge, isso que tu trouxeste, com os filhos, é algo que acho que não estamos preparados para falar, abrir o nosso coração tanto quanto, então isso seria um tema de facto interessante. Hoje nós não vamos falar sobre o mundo das drogas ou das dependências, no entanto, sendo que estamos no Desafio Jovem e é nesse contexto que te estamos a entrevistar, eu queria que tocássemos aqui um bocadinho. Hoje as drogas mudaram de forma, mudou o preço, a acessibilidade a elas, os consumidores e muitas conseguem ser vendidas até legalmente ou disfarçadas de outra coisa. Portanto, eu sei que ainda no outro dia ouvia um podcast sobre as drogas na atualidade e que me surpreendeu um bocadinho. Tinha a ideia que estava um pouco diferente, minha ignorância, mas para quem nos ouve e não tem uma ideia da toxicodependência em 2025 e do impacto que isso tem nos jovens, adultos, famílias e, de facto, em geral, na sociedade, eu gostava que tu pudesses fazer uma pequena contextualização, juntando a isso, portanto, na tua capacidade de síntese, 3 coisas neste seguimento. Este contexto, qual o papel do Desafio Jovem, não é? Um bocadinho, e depois, para terminar, tu tinhas tanta coisa diante de ti, eu não escrevi aqui a data, mas aos 26 anos, tinhas tanta coisa diante de ti, porque é que escolheste o Desafio Jovem? Portanto, só recapitulando, um contexto das drogas na atualidade, qual é o lugar do Desafio Jovem aqui e porque é que escolheste o Desafio Jovem? O Desafio Jovem surge, não é originário de Portugal, surge nos Estados Unidos no final dos anos 50, uma organização internacional espalhada por mais de 140 países. Em Portugal começa em 78, portanto temos 47 anos de existência, e surge num contexto em que pouco se falava das drogas em Portugal, é um fenómeno muito associado ao movimento de retorno do pessoal das ex-colónias. Nasceu na rua, como eu costumo dizer, foi assim também nos Estados Unidos, ainda continuamos a estar próximo das pessoas no contexto de vulnerabilidade delas. O fenómeno foi mudando muito, porque sobretudo a década de 80 e 90 era sobretudo a heroína, a cocaína, o haxixe, a erva, muitos LSDs e muito também a medicação legal que era roubada nas farmácias no final dos anos 80, muito bem injetada e fumada. E era um fenómeno, uma explosão grande e foi mesmo uma tragédia. Em 2000 há uma mudança, há um shift aqui no paradigma e na abordagem das políticas em Portugal, que foi muito na redução de riscos e minimização de danos, ou seja, que as pessoas vão sempre consumir drogas, portanto, pragmatismo, humanismo, sempre vão consumir drogas. Nós, enquanto sociedade, não podemos impor a obrigação de querer ter uma vida sóbria e abstinente. Temos que, então, ajudar os nossos concidadãos a consumir drogas de forma a que provoque o menor dano a eles próprios e o menor risco para a saúde pública. Isso mudou o figurino, porque vulgarizou, digamos assim, a questão das dependências, porque até aí as pessoas eram consideradas um
um marginal, um fora da lei, então passou a ser um doente e inverteu também a polarização da coisa. Se és marginal a fora da lei, tens uma dívida para com a sociedade, se tu és o doente, a sociedade tem uma dívida para contigo. Mudou o perfil das pessoas, mudou os hábitos de consumo, não há hoje em dia um urinómano, um cocainómano, há um policonsumidor, é tudo o que vier à rede é peixe, como se costuma dizer, com problemas depois, tem melhorias, portanto, estas leis têm uma bondade que é, reduziu muitas mortes por overdose, reduziu a disseminação das doenças infectocontagiosas e também, sobretudo isso, as hepatites e os HIVs por aí adiante. O que acontece? Tem um outro problema, é que as pessoas passaram a ficar mais confortavelmente instaladas, o fenómeno é aceite, e então vêm muito mais envelhecidas, vêm com problemas de saúde física e mental muito associados, 80% das pessoas que nós temos no programa faz medicação psiquiátrica, com muito isolamento social, o que depois exige uma adaptação e uma transfiguração da instituição sem comprometer aquilo que é a sua identidade. E esse tem sido o nosso grande desafio nos últimos 15 anos, sobretudo, ou nos últimos 20, vamos dizer assim. E é um desafio porque, de repente, o maior problema nem são as substâncias ou a dependência disso, é longas carreiras de dependências, isolamento sem famílias, sem retaguarda, sem suporte, baixa educação, baixas competências profissionais e depois é um grande desafio conseguir integrar estas pessoas. Porque o nosso objetivo passa por devolver as pessoas à sociedade como cidadãos de pleno direito. Porque o Desafio Jovem 27 anos atrás. Eu estive desviado durante uns anos, para quem está menos familiarizado com isso, tenho uma relação com Deus há muitos anos, um período que decidi dos 14 aos 18, que isto para Deus era assim para as velhinhas e para as pessoas com menos capacidade. Aos 18, num processo muito curioso, que agora demorava muito tempo aqui, não temos tempo para isso, reconcilia-me com Deus, volto à comunhão da comunidade cristã, às igrejas, e lentamente as coisas foram-me invadindo e para mim ser cristão não é frequentar um espaço, uma comunidade. Ser cristão é ser discípulo. Hoje entendo isto de maneira ainda diferente. Mas na altura tinha um apelo, lá está, que a minha vida, de alguma forma, deixasse uma marca, uma pegada, enquanto passo por aqui. Não uma pegada ecológica, mas outra. As drogas eram familiares, até porque eu nasci na Bica, cresci no contexto e trabalhei durante muitos anos naquela zona da Feira da Ladra, e as drogas eram familiares, era uma coisa que era familiar. Conheci a instituição e foi um apelo muito forte, muito claro, muito incisivo, muito imperativo, dizer assim, é agora, ali, agora, 15 de agosto, foi o dia que eu vim, o primeiro dia da Conferência do Desafio Jovem, porque eu já clamava muito a Deus para ter uma oportunidade de fazer alguma coisa. Estive para ir no navio de Oulos numa missão durante 2 anos. Não fomos porque na altura a minha noiva dizia, eu não estou a perceber bem o caminho por aí, e eu entendo que se Deus chama um dos membros, tínhamos um compromisso, é família, e tinha a ver com o propósito dele. Passado 2 anos, peguei no filho de 4 meses, que é hoje o mais velho, o Tito, e na Ana, e viemos, 19 de setembro, aterramos aqui no Desafio Jovem, deixámos as nossas carreiras profissionais. Eu era quadro superior de uma empresa, adjunto diretor fabril, a Ana trabalhava no Ministério da Justiça, teve que interromper a licença de parte, secar o peito, e vimos para cá. Essa é uma boa dica, uma boa deixa para a minha próxima pergunta, que é, num contexto tão intenso e agreste, como é o Desafio Jovem, como é... Quer dizer, o Desafio Jovem... Aliás, o Desafio Jovem, eu sei que hoje é diferente daquela época... É mais sénior. Não, mas olha, estamos aqui num setup bonito, agradável, e nós vamos ter a oportunidade de ver o espaço e tudo mais. Eu entro aqui e eu digo assim, eu gostava de ter esta decoração em minha casa. Pensei que dizer que gostavas de ser toxicodependente, não poder estar aqui. Eu preferia. Mas a realidade é que quem entra aqui, quem está aqui, quem se senta aqui neste local, na capela onde estamos, no lugar de oração, de celebração, quem sai da rua e chega aqui, isto é um contraste de acolhimento, é um lugar onde o amor é expresso pessoalmente, fisicamente, em termos de ambiente, em todo o contexto. Isto é interessantíssimo, é incrível. À parte, parênteses à parte, voltando à questão, como é que foi liderar, ou como é que foi ser família, ser pai, ser mãe, num contexto? Porque vocês mudaram-se
para o trabalho, Sim. literalmente. Sim. Como é que foi? Costuma ser, nós vivemos no trabalho ou trabalhamos onde vivemos, não é? É uma característica nossa. Só uma nota rápida, tenho que dizer isto. A questão da beleza, em todo o espaço que vão ver, é assim em todas as comunidades, é porque a feiura já é mais do que suficiente na vida das pessoas. Sim, sim. E a beleza, o estar, aqui a beleza é terapêutica, é perceber o seguinte, vocês merecem o melhor, há dignidade no ser humano. E então, por isso isto está bonito, não é porque nós vivemos só cá. Porque quando eu vim em 88 não era bem assim, era mais simples, mais rudimentar, porque havia muita escassez. Eu vim com um filho com 4 meses, outros 2 nasceram cá. O Simão nasceu quando nós éramos diretores da comunidade feminina e a Catarina nasceu passado 22 meses, eles são muito próximos. É um desafio grande porque, acima de tudo, nós teremos estes paradigmas que é, primeiro está Deus, depois o serviço à igreja, depois eu, depois a família. E este é um pensamento um bocado errado porque, no fundo, tudo é prioritário, não é? É como se fosse uma laranja. Tem alturas na vida que temos que priorizar umas dimensões da nossa vida, tem alturas que temos outras. Eu confesso que os primeiros 2, 3 anos, a Catarina nasceu em 94, o Simão 92, o Tito 88, o Tito era bebé. E eu era 100 a hora com o Ministério, né? No Desafio Jovem, muito intenso, a viver aqui, praticamente sem horário, doar-nos completamente. Mas nós vivemos em espaços muito próprios, portanto, dentro da comunidade, não há vedação nem há inacessibilidade dos utentes à nossa casa, mas há o respeito pela nossa privacidade. Nós tomamos pelo menos o almoço todos juntos, o resto das refeições é feito em família, mas é uma cultura nossa que os pais têm que estar com os filhos para desenvolver esse hábito. Na altura, muitas vezes chegava a casa às 10, 11 da noite. Hábitos que criámos, por exemplo, em Salvaterra, eu sempre fazia questão de levar os meus filhos à escola, tomarmos um pequeno almoço juntos e sempre fazia questão de nós jantarmos juntos. Sempre. Eu podia sair do meu escritório, que era a 20 metros da minha casa em Salvaterra, chegava a casa, dava banho aos meus filhos, era uma questão de princípio, jantávamos sempre juntos, a Ana punha os meninos na cama, se eu tinha que voltar para o escritório, voltava, senão ficava em casa. Porque a mesa, eu hoje levanto para aqui muitas lebres, a mesa lá na nossa casa, e os meus filhos hoje, que são pais, todos eles, referem isso como um referencial na nossa vida. A mesa é o nosso altar. A minha filha, mais tarde, quando estava a estar na universidade e vivíamos aqui, eu chegava a esperar por ela, porque ela trabalhava à noite, e comíamos só eu, a Ana e ela. Porque, fosse qual fosse só o filho que estivesse em casa, porque depois eles foram crescendo, tinham as suas vidas profissionais, um dos filhos que estivesse em casa, nós esperávamos para comer juntos. E era o tempo em que a gente conversava. Era na mesa que nós ensinámos aos filhos os valores cristãos, os valores de serviço, os valores daquilo que nós fazíamos. E houve alturas, sobretudo quando eu assumi o Desafio Jovem em 2012, que nós estávamos sem sustento e não sabíamos quando é que iríamos ter sustento outra vez. Os meus filhos eram adolescentes. A Catarina tinha 17, o Simão já tinha 18 e o Tito era 22. E eu sentei-me com os meus filhos e disse-lhes, esta é a nossa realidade, eu e a mãe temos uma decisão formada, mas queremos ouvir, porque eu não vos posso impor continuar a servir no Desafio Jovem sem ter sustento, por uma razão simples. Vocês não escolheram vir serviço, eu é que escolhi. E a pergunta dos meus filhos foram duas. Vamos sair de Portugal? Não, porque eu na altura andava assim, por um tempo difícil, na minha liderança e no meu exercício no Desafio Jovem, e vamos sair do Desafio Jovem? Não, então está tranquilo, se nós até aqui estivemos juntos, vamos apertar o cinto, vamos todos a uma, o que vocês fazem para nós faz-nos todo o sentido. Tem outra riqueza muito grande dos nossos filhos, hoje são influenciados, falam disso, porque eles cresceram no meio de muita gente. Têm muitos skills sociais, têm muitas competências sociais, e a noção do outro e de que a vida faz sentido na vida do outro, isso foi sendo absorvido naturalmente. Então, foi um desafio grande. Há um shift ali em 96 que eu faço, quando eu faço a minha formação das competências parentais, enquanto pai, posteriormente faço a formação de formador, e a essa formação viram-me completamente do avesso o meu conceito de paternidade, e eu não tinha referenciais, não tenho pai desde muito cedo. Hoje de manhã pensava nisso, que até num dos meus genros, do meu genro, só tenho um, eu tenho expressões de afeto muito grandes, mesmo agora como adulto, de afeto muito grandes, expressões de afeto, do beijo, das emoções que eu estou a passar, sou triste, desaparafusado. Eu passei por momentos aí muito intensos em termos de arroçar a depressão, e somos muito vulneráveis nisso todos, muito francos. Há uma nudez muito grande da alma que temos cultivado entre nós.
É estranho, é paradoxal, porque é um contexto tão exigente de fora para dentro para nós em termos ministeriais, e aí o fator Jesus é primordial, é um dos meus valores, que é o compromisso, é saber ao que estou, e depois perceber que a família é a minha grande âncora, e isso não pode ser descurado. Uma resposta muito intensa, com muita coisa, mas não consigo ser mais curto. Rica. Muito rica. Consegue-se perceber que são 37 anos de missão, não é? E acredito que tenham havido muitos desafios, até para além desses que tu falas, e que continuam a haver desafios e haverá, com certeza, ainda desafios para enfrentares. Mas ao longo dos anos, provavelmente foste estabelecendo valores que te norteavam e talvez já consigamos perceber alguns que vão saltando da tua narrativa. Mas queres partilhar connosco 3 desses valores e porque é que eles são importantes no teu desafio da liderança? Sim, olha, um deles é a humildade. A humildade, ao contrário, nós pensamos não é ser menos que os outros, eu entendo ou descrevo a humildade assim, eu sei quem sou apesar de mim. Fez rir-me e tudo, não foi intencional. Quer dizer o quê? Não é baixa autoestima. A humildade para mim é a capacidade de nós reconhecermos naquilo que somos bons. Eu sei que sou bom em muita coisa, mas aquilo que eu sou bom não é para me diferenciar dos outros, ou digamos, para causar assimetrias. Mesmo que eu tenha uma função ou um cargo associado como líder de um departamento, ou como presidente, ou pastor, ou o que for. Não, as minhas competências e aquilo que me diferencia em termos de competência outra pessoa é para que os outros possam beneficiar disso. Porque eu depois também tenho fragilidades, não é? Tenho aquilo que eu não sei fazer, tenho aquilo que são incapacidades que eu tenho, sejam práticas, competências práticas ou competências pessoais e sociais. E aí a minha abertura, eu tenho que estar aberto e disposto a aprender de todos e com todos, mesmo aqueles que nós atribuímos. Como é que eu vou aprender com alguém que foi um toxicodependente? É que nós esquecemos que por trás de uma condição está uma pessoa e que tem uma riqueza. E era das coisas que eu sempre fui ensinando às equipas. Atenção, que as pessoas com quem nós lidamos, porque somos cristãos, temos uma vida sóbria, estamos a servir, inconscientemente assumimos uma posição assimétrica de paternidade. E passamos quase uma atestado de estupidez, sem intenção à pessoa que estamos a ouvir, infantilizamos. E às vezes estamos diante de uma pessoa que tem uma riqueza muito maior do que a nossa. A outra é o serviço, não é? Que é o serviço que é o quê? É, no fundo, cuidar dos outros. É aquilo que eu faço. Eu procuro servir os meus filhos, as pessoas. Quando recebi a ideia de serviço, era a minha expressão. O que é que eu posso ser útil? O que é que eu posso ajudar? Não é? Porque senão, ter capacidade de ter competências simplesmente para quê? Para me gabar ou para brilhar, se isso não produzir alguma diferença e mudança na vida dos outros, esquece. E a outra é o compromisso. Não é? Nós corremos o risco muitas vezes de estar comprometidos com uma empresa, se trabalhamos numa empresa, ou com uma carreira, ou com uma organização, ou até com uma igreja, dependendo dos dons que nós temos. Nós, acima de tudo, estamos sempre comprometidos com pessoas. Vamos tirar isto deste âmbito que estamos no mundo empresarial puro e duro, ou eu estou a trabalhar numa loja. O meu compromisso com o cliente não é o cliente tem sempre razão a dizer assim, que experiência, ou o que é que eu vou aportar a esta pessoa que vem aqui a este espaço para comprar um bem, o que for. E ela pode comprar um bem e vai-se embora a um serviço, ou ela sentiu-se acolhida, cuidada e bem recebida. E nós sabemos, quem estuda o marketing, eu sou curioso de muitas coisas, que é isso que traz de novo as pessoas e até são capazes de pagar um pouquinho mais. Uma das referências das pessoas que passam por nós aqui no Desafio Jovem é dizer assim, eu tenho ali a minha família. A palavra utente é uma palavra que raramente se usa aqui, eu não gosto pessoalmente, que é tipo, aqui me tem, resolvam uma vida. A melhor palavra que nós encontramos na relação com as autoridades oficiais, nós temos boas relações, é a palavra residente, porque eles estão connosco com tempo. Entre nós, são os nossos moços. Os nossos moços. Às vezes os nossos moços têm 70 anos. Vocês hoje provavelmente vão ver aí um com 62, nunca teve problema com dependências, terminou na rua por causa do problema do alcoolismo da mulher, professor universitário toda a vida. E não tem para onde ir. Portanto, digamos, sinteticamente, são estes 3, depois já perceberam que há outros também, algumas coisas que foram passando. Humildade, serviço e compromisso. Qual foi um grande desafio que tenhas tido enquanto líder e de que forma é que um ou vários destes valores impactaram no processo e te fizeram aprender alguma lição assim de vida? Olha, tive mais do que um, tive 2. Saltitei entre 2, mas um deles pode correr o risco de eventualmente expor uma pessoa que esteve connosco e esse foi muito violento. Mas eu diria o centro de acolhimento. Eu costumo dizer assim, há quem diga que a humanidade está dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo,
Há quem diga que também a sua vida está definida antes de Cristo e depois de Cristo, porque conheci Jesus, eu costumo dizer a minha vida está definida antes do centro de acolhimento, depois do centro de acolhimento. Eu explico porquê. Era um sonho, aquele espaço. Eu idealizei um centro de acolhimento para toxicodependentes sem abrigo, que fosse um protótipo de lar. As pessoas não tinham que estar despejadas num depósito enquanto esperavam por uma solução ou um encaminhamento. Como nós ganhámos o concurso contra a corrente, contra outras organizações, ninguém esperava que nós ganhássemos, pelo facto de sermos cristãos e porque somos pró-abstinência. Nós tínhamos que relacionar com a rede pública, com muitas organizações também nesta área, sociais, do terceiro setor, e com a população, era para 50 pessoas. Aquilo era 24/7, tiveste lá, que era um autêntico hospital, todos os serviços. E foi violento porque doei-me over the limit. Eu saí daqui às 7 da manhã, chegava às 11 e tal da noite, depois ajustei-me, mas foi porque houve tanta oposição, estávamos tão contra-corrente que me desgastou muito. E depois tinha um problema que aquilo não era um projeto cristão, era um projeto do governo, mas os valores, todos nós estávamos lá, toda a equipa era cristã, desde o psiquiatra até a pessoa da limpeza. E o objetivo era assim, a nossa relação com as pessoas era produzir nelas esperança e sentido para a vida. Ao domingo não permitia que quem quisesse pudesse ir à igreja. Muitas vezes havia muita gente que estava a ouvir-me pregar na igreja onde eu congrego e participo ao domingo de manhã, que alguns voluntários levavam-nos lá, quem queria ir, e às vezes eu chegava segunda-feira de manhã, quando entrava, e se os via à porta já percebia, se não via tinha logo o segurança, doutor, o fulano tal e fulano tal está à sua espera falar consigo, portou-se mal. Então, eu à segunda-feira, ao domingo pregava para eles sobre o amor de Deus, a graça de Deus, e à segunda-feira tinha que estar a expulsá-los e pô-los na rua, a viver outra vez. O que é que me segurou muito aí? Foi um tempo de desespero grande. E muita perseguição também depois das organizações. Foi de facto dizer assim, eu estou comprometido com pessoas, eu não estou comprometido sequer com o desafio jovem. E a fidelidade de perceber assim, eu sou fiel a estas pessoas, eu sou fiel a uma chamada. Sei que estou a viver aquilo que Deus tem para mim e aos meus filhos e este projeto que a organização tem, mas o meu compromisso era com as pessoas e a minha fidelidade àquilo que eu vim fazer. Estão misturados um com o outro. Foi o que me segurou. Não é? E foi um momento mesmo muito violento. Esse projeto foi há quanto tempo? Esse projeto foi de outubro de 2009 a outubro de 2011. Precisamente 15 de outubro de 2009 a 15 de outubro de 2011. Ok. Já tem anos. Depois foram havendo outros, mas isso faz parte da vida. Tens algumas... ou seja, tu tens falado aqui, obviamente, algumas linhas que estabeleces que te vão norteando em termos do teu dia-a-dia e eu gostava de fazer uma pergunta relacionada com isto. Se pudesses definir para ti, ou se és uma pessoa de hábitos, não sei se és ou não, mas que hábitos ou práticas diárias tu tens, ou semanais, ou enfim, que te permitem ou que consideras essenciais para o teu percurso ao longo destes anos? Sim, tenho mesmo. E com a velhice nós vamos ficando ainda mais presados. Mas os hábitos para mim tornaram-se, sabes, eu sempre fui uma pessoa multitask, ou multipotencial, como dizem muitos coaches. E que durante muitos anos achei isso muito interessante, porque podia fazer muita coisa. Aliás, uma das alcunhas que tinha aqui era MacGyver, porque tem que se encontrar soluções e faço mesmo muita coisa com as mãos, muita. Sempre gostei, sempre fui um autodidata, tanto que eu volto a estudar o meu curso de Psicologia feito aos 40 anos de idade, a trabalhar aqui, que foi uma loucura total. E então, eu até achava isso interessante, mas a dada altura isso para mim era muito sufocante, porque é um ritmo alucinante que te permite depois cuidares pouco de ti próprio. E durante muitos anos vivi assim. Com o amadurecimento e com a idade, eu comecei a perceber que, e com muita coisa para fazer, que eu tinha que ser, eu sempre fui muito organizado, porque acho que se temos muita coisa, temos que ser muito organizados, mas esta questão de ter hábitos, os stacking hábitos enraizados ali, firmes, tem vindo faz parte do meu processo realmente de liderança nos últimos, sobretudo, 7, 8 anos, e particularmente nos últimos 2, 3 anos, houve hábitos que eu tenho. Eu tenho mais ou menos uma hora sempre certa a levantar, levanto-me cedo porque eu todos os dias procuro, todos os dias, não é? Fim de semana ter uma ligeira flexibilidade, mas todos os dias eu levanto muito cedo, procuro ter um momento em silêncio, cerca de meia hora pelo menos, literalmente em silêncio no meu sofá, faço a minha higiene pessoal, tomo um pequeno almoço para estar às 8 horas no meu escritório, para tirar o meu tempo devocional das 8 às 9, o meu tempo de leitura, de meditação, de oração.
Não sou obrigado a estar às 9, mas são as minhas disciplinas, até para ser exemplo, enquanto líder para os outros. E os hábitos de leitura. Não é? Eu leio, sempre li muito, sempre gostei de ler, sobretudo quando me reconciliei com Deus, porque antes disso era bonecos, desenhos animados. É uma paixão minha, ou uma doença, como se queira chamar. Leio muito e esse é o meu procedimento. Portanto, tempo de silêncio, meditação, a leitura, hábitos de algum exercício físico e de descansar no mínimo 7 horas por noite. Isso tornou-se nos últimos anos, porque percebi também de idade que o corpo não reage da mesma forma, que eu preciso de ter um ritmo e uma velocidade neuronal também mais tranquila. Então esses são hábitos que eu tenho e que são fundamentais para uma saúde e um equilíbrio, senão nós, enquanto líderes, andamos atrás da agenda ou então nós fazemos a agenda. E eu percebi que eu tinha que começar a ser mais cuidadoso e mais rigoroso com isso, para eu ser mais inteiro para os outros. Uma coisa que de repente me vem à mente isso não foi sempre assim, ou seja, não. Tu tiveste algumas, porque eu tenho também essa intenção de, embora agora há pouco tempo tive, e estava bem alinhado, bem apontado, entretanto há 3 anos nasceu-me um novo filho, no caso uma filha, e os meus hábitos mudaram todos outra vez e tal, mas se tu pudesses dizer alguma coisa a quem nos ouve que dizem, epá, eu também queria, mas sou uma desgraçada, não consigo ser como o Francisco, isto alguma coisa que tu pudesses pôr alguma luz. Umas dicasinhas, sim. Atenção que assim, isto vocês me ouvissem há 10 anos ou 15, diziam, este fulano é louco, como é que ele consegue ter este ritmo, não é? Só que chega uma altura cansa, né? Eu tenho lido muito sobre o tempo, gestão do tempo, não é naquele sentido mais técnico de elaborar ferramentas, não é. Há uma expressão que eu li muito interessante num livro, tirei uma espécie de retiro de silêncio que queria fazer há muitos anos. Que nem foi retiro, foi um dia e meio que consegui arranjar um buraquinho na agenda. E levei comigo um livro que se chamava 4.000 Semanas. E há uma expressão muito curiosa naquele livro que era assim, que era pastorear o tempo. Um outro livro que eu li recentemente sobre isso, que é Habitando o Tempo, que são coisas de repente que nos fazem, porque nós não somos donos do tempo, a gente tem a ilusão de ter tempo, não tem nada, temos todos 20, é o bem mais democrático que existe, temos todos mesmo 24 horas, não há hipótese. Mas a minha hora é mais cara que a tua, porquê? Porque és CEO e eu sou varredor de rua. Não necessariamente, é o uso que fazemos dele. Eu fui-me disciplinando, o que é que eu posso dizer às pessoas? O problema são as desculpas, um hábito, leiam. Há livros muito interessantes sobre isso, eu procurei ler intencionalmente sobre isso, mas não é aquele livro de autoajuda, 5 passos para ter... Não, é ler investigações, coisas que estão provadas, mas depois não é só ler, porque conhecimento sem ação é apenas informação. Não é? Conhecimento com ação é que provoca transformação. E depois tem outra coisa, estamos sempre à espera do contexto ideal. Eu percebo perfeitamente, sempre ver um filho ou um outro cargo, a vida tem que ser mudada. O desafio é como é que eu vivo alguns hábitos, na dimensão que eu consigo, dentro do meu contexto atual. Porque estamos sempre à espera do ideal. Do tempo ideal. Insistimos. Depois confundimos alvos com hábitos. Por isso é que dizem os estudos que a meio de janeiro 80% dos hábitos ou dos alvos que estabelecemos no dia 1 já foram. Porque hábito é uma coisa, implica várias fases, persistência, o que for, agora não temos tempo para isso. Então diria, definir algumas coisas, pegar por uma, fazer nem que seja um bocadinho ao ideal, não consigo tirar meia hora de silêncio, tira 5 minutos. Tem a ver com higiene, a vários níveis. E começar com a realidade que nós temos. E depois, à medida que andamos, vamos ajustando. Diria assim. Por falar em livros e leitura, e foste falando aí de alguns, e eu vou tentar lembrar-me, Cristina, 4.000 semanas. 4.000 semanas, depois falaste outro a seguir. Não, Habitando o Tempo. Habitando o Tempo. Essencialismo é um livro que não se pode perder. O essencialismo também. Nós vamos colocar alguns livros na descrição. E a Força do Hábito, se quiserem, dou-vos o pacote mais recente. Ok, pronto, exato, eu conheço também. Mas, no entanto, eu pedi-te que pudesses partilhar connosco um livro que tu trouxeste, não é? Nós queremos pedir, porque é importante e todos nós aprendemos, e acho que a leitura é essencial para o crescimento e para um líder, não é? Vou ver se eu consigo dizer isto bem. Nem todos os leitores são líderes, mas todos os líderes são, de facto, leitores. Então, gostava que partilhasse o teu livro,
Porquê é que partilhas esse livro? Este livro, eu posso dizer, a primeira pergunta, porquê, do Simon Sinek, ele é um autor que tem vários livros. Este é o segundo livro dele, Se Amor Não Trai, e foi um game changer na minha vida. Não é? E todos os líderes, seja em que dimensão for, seja empresarial, mais eclesiástica, ou o que for, devem lê-lo, porque dá-nos uma perspectiva completamente diferente de como é que nós devemos ver a vida. Pegando aquilo que tu dizias, da questão de nem todos os líderes são, todos os leitores são líderes, mas todos os líderes são leitores. Eu costumo dizer que todos somos líderes, quanto mais não seja da nossa vida. Isto é uma máxima da liderança. Claro. E este livro não tem a ver apenas com líderes, se as pessoas são líder de uma empresa ou de uma equipa, é para a tua vida. Há um outro livro dele que é Descubra o seu porquê, mas este sou eu, pediram-me um a este. Este livro é leitura obrigatória. Os meus netos, os mais velhos têm 9 anos, o avôzinho deles tem uma lista, uma wishlist para eles lerem todos eles, porque à minha conta eles vão mesmo ler, e há alguns que já estão, e quanto mais cedo melhor, porque não precisam de esperar como o avô para ter 55 anos para ler este livro. Também foi quando foi publicado, não é? E eu recomendo vivamente, porque ajuda a posicionar-nos a vida e a perceber como é os porquês da nossa vida, mais do que estar a fazer, como fazer, o que fazer, para quê, mais porquê. E isto muda muita coisa. Fica a dica, ótimo livro e ótimo autor. Nós temos aqui um livro para te oferecer, porque tu és o líder não só da tua própria vida, mas da tua família e também deste projeto fantástico, não é? És inspirador para muitas pessoas. Este livro é do Braden Lucas, é de digamos, dos fundadores do Ministério Líder Impact dentro da Agape. Ele é canadiano. E este livro chama-se Tornando-se um Líder. Eu tenho que ler porque eu tenho o livro em inglês, mas este está em português, Tornando-se um Líder de Impacto. Nós oferecemos-te com muito carinho, muita admiração por ti. É um livro muito interessante que fala das 3 áreas de um verdadeiro líder, de um líder que não só tem sucesso, mas um líder que impacta. Tu és, sem dúvida, um líder de impacto muito grande e por isso é que foste desde logo, talvez, o primeiro nome que tenhas surgido na lista dos nossos convidados do nosso podcast. E um líder de impacto é aquele que tem o alinhamento perfeito na área pessoal, na área profissional e na área espiritual. E obrigada por ter estado connosco, esse livro. Depois vamos querer saber o feedback, está bem? E esse também pode ser entregue ou emprestado aos netos. Aos netos, não é? É verdade, obrigado. é verdade. Lê-se lindamente. Olha, e porque gostas de canecas? Não, vocês... Não digas que mandaste um jato privado e buscaram na caneca. Mandei. E como gostas de canecas, e eu também gosto, sou um feito, estou sempre à procura. Eu visitei em Chicago, há uns anos, em 2018, uma empresa incrível de café. Gostas de café também? Pronto. Então esta é a caneca perfeita para beber café. I have a bean. Eu percebi, um trocadilho. Mas é um trocadilho incrível. Muito giro. Porquê? Porque quem começou este projeto foi um engenheiro de IT, informático, e ele gostava muito de café. Ele é americano, de Chicago, mas também valorizava muito as pessoas. Então, que ele começou a desenvolver uma máquina, ainda que rústica, para como é que se diz? Rust beans? Para torrar. Não é assado. Obrigado à nossa equipa técnica. Para torrar os grãos, para torrar café e tal, e começou a desenvolver aquilo. E um dia o marido da irmã dele, que tinha acabado de sair da prisão, pediu ajuda para encontrar um trabalho e tal, e não sei o que é. E houve, nos Estados Unidos, isso é muito complicado, alguém que esteve preso arranjar trabalho. E a long story short, ele, com base no gosto dele pelo café e pelas pessoas e por esta necessidade de inserir pessoas de volta à sociedade, criou uma companhia que se chama I Have a Bean, onde eles produzem café de altíssima qualidade. Eu estive lá na fábrica deles, no escritório, incrível, tive uma conversa incrível com o Pete, e
eles empregam realmente pessoas que saem da prisão e aquele é o primeiro lugar de trabalho e tem um projeto muito idêntico, muito parecido com o Desafio Jovem neste sentido de integrar, de devolver as pessoas à comunidade de forma digna e portanto, houve quando tu disseste que gostavas de canecas, eu pensei assim, epá, tenho a caneca perfeita para o Francisco Chaves. Portanto, Epá, olha, hoje vocês mimaram demais, isto é demais. Tens aí essa caneca É incrível. bem grande, obrigadíssimo. E é uma cor que eu tomares- gosto, o para preto. tomares o teu café. Ótimo. Vou de coração. Obrigado. Vou de coração. Francisco, muito obrigado. Obrigada. Bom, É isso, olha, despedimos. As pessoas, quem quiser saber mais sobre o Desafio Jovem, pode visitar online. site, sim. Ou também fazer uma visita aqui ao Sim, centro. tranquilo. Não é? E também podem apoiar financeiramente, vocês têm várias Há iniciativas indicação no próprio site. no também site. disso. Acompanhar no Insta. E também podem ser voluntários ou não, Sim. de alguma forma. Sim. E podem ver isso também no site. Sim, podem. Temos uma ficha de inscrição e depois contatamos dentro da disponibilidade da pessoa, percebemos onde é que eventualmente se pode encaixar connosco ou não. o Desafio Jovem é aqui na zona de Lisboa, não é? Aqui Nós é- temos uma atividade aqui à noite que é o Café Convívio, que é, digamos, a primeira linha de contacto para as pessoas que querem receber ajuda, Em que dia? à sexta-feira à noite. E depois, aqui onde estamos, é a comunidade de inserção, que a maior parte das pessoas estão a trabalhar durante o dia. Aqui o voluntariado é uma coisa mais prática, ou às vezes uma forma de fazer voluntariado, nesta altura até mais eficaz, é às vezes através de know-how ou de serviços, pessoas que têm know-how, olha, eu posso disponibilizar X horas até para, por exemplo, fazer uma formação ou fazer uns workshops para os nossos utentes, não é? Em áreas... E podem servir como família também. Também, Ok. também. Incrível. Olha, chegamos ao fim desta série, onde falamos de temas interessantes, entrevistamos pessoas incríveis e terminamos, eu diria, com chave de ouro. Nesta série que fala sobre valores que definem uma liderança de impacto. Foram 10 episódios que, ao longo destes 5 meses, que puderam, bem, para nós, como eu costumo dizer, esta é uma iniciativa bastante egoísta da nossa parte, porque tem sido um tempo incrível. Espero que nos tenhas acompanhado. Se ainda não ouviste todos os episódios, podes ouvir os que faltam. Mas continua a seguir-nos em todas as plataformas onde nós estamos, LinkedIn, YouTube, Instagram, seguir também Christian Life e já sabes, se ainda não fazes parte da plataforma da Christian Life, onde podes aceder a conteúdos incríveis como este e outros, desde filmes, programas, entrevistas, enfim, uma série de coisas. Hoje, se fores à nossa linha de comentários no YouTube e fores o primeiro a escrever subscrição Christian Life, nós vamos enviar para ti um código para poderes ter durante um mês acesso grátis a esta plataforma. Portanto, fica connosco. Nós vamos lançar outros temas daqui por diante. Uma vez por mês, pelo menos, estamos a lançar um episódio. Cristina, obrigado. Foi incrível fazer este Obrigada caminho contigo também. e estamos juntos Estamos para juntos. o que vem a seguir. Sim. Certo? Vamos ter mais. Partilhem este projeto, partilhem o podcast e esperamos por ti no próximo... E partilhem temas, se quiserem. Exato, sugiram. Ouvir novos temas e Sugiram. também estamos abertos. Francisco, a ti nos despedimos, até uma próxima. Foi um prazer muito grande. E- Disponham. A vida é para repartir. É É isso isso. mesmo, muito obrigado. Obrigada, Francisco. Até breve. Tchau. Tchau, Até breve. Deus abençoe.